Você tem alguma história marcante, mas como profissional, né, de ir numa casa, de você falar, nossa, aquela cena eu nunca vou esquecer? Nossa, com certeza. Cenas, não, é na residência, na rua e nos pronto atendimento que a gente vai atender também, né? São 12 anos, então, dava para escrever um livro. Isso aí. Nossa, é muita coisa. Mas, com certeza, situações em que... teve um atendimento de um paciente queimado, que a casa pegou fogo, um senhor AVCzado, né? Um senhor acamado por AVC, e pegou fogo o quarto dele. O cigarro caiu no colchão e buf, pegou fogo nele, no guarda-roupa. E os bombeiros chegaram primeiro, depois a gente chegou, era madrugada. Entrei no quintalzinho dele, ele estava deitado com um lençol embaixo, ele era magrinho. Gente, ele parecia um tronco de árvore carbonizado. Nossa. Olhando, ele estava encolhidinho assim, com a perna dobrada assim, com a cabeça no chão, né, no chão. E eu falei, eu acho que tá em óbito. Falei, meu Deus, e o importante é checar a responsividade, né? Cheguei perto dele, abaixei, cutuquei, ele virou o rosto e falou, oi, ai meu Deus. Eu falei, Jesus, por onde eu começo? Meu Deus. Falei, doutora, mochila azul, que é a mochila de via aérea para entubar, que ele tava vivo. Era a doutora Rúbia, uma querida, samuzeira também na veia. E ela já entubou para ser... Olha a história que eu marco. Ele tava todo queimado, não tinha onde pegar acesso venoso nele. E ele tinha que ser entubado. Ele tava todo queimado, ele tava conversando, mas ele ia começar a edemaciar tudo e ia ter uma insuficiência respiratória. Então, paciente queimado, grande queimado, tem que ser entubado para prevenção. E tem que pegar um acesso venoso, porque ele estava acordado. E eu, Deus do céu, me ilumina o braço dele, que eu preciso pegar uma veia. E me iluminou, consegui um acesso 18 no braço dele aqui. Falei, seu Nelson, nome fictício, seu Nelson, eu vou fazer um soro no senhor, vou fazer uma medicação, o senhor vai dormir. Tá bom? A gente vai ter que entubar o senhor, porque senão o senhor vai parar de respirar. O senhor tá muito queimado. Ai, filha, tá bom. O que você fizer pra tirar essa dor que eu tô? Imagina o corpo inteiro queimado. Meu Deus, imagina, né? Pode fazer. E virou aquele olho dele tudo vermelho, queimado também. Só tirar essa dor, faz o que você quiser, tá, filha? Eu falei, tá bom. No que eu comecei a fazer o medicamento, né? Dormiu, entubou, ele não sobreviveu. Ele tava com 70% do corpo queimado, não tinha chance de sobrevida. E aí ele morreu 2 dias depois, ainda foi pro hospital, tudo, né? Veio pra Catanduva. Fico imaginando que é isso, né? A cena dele falando com você, o olhar. Aí né? eu penso, eu fui a última pessoa que conversei com ele. A última pessoa que ele falou, filha, me tira essa dor. Eu falei, meu Deus, quando eu lembro disso eu falo, gente do céu. Olá, SUSistas! Hoje estou muito feliz por mais um programa de O SUSista. E nesse dia especial a gente vai falar sobre Mãe em Ação, o amor e a coragem de uma socorrista do SAMU. Vocês sabem o quanto que é importante esse programa, porque para além de profissionais de saúde que irão entender, saber como funciona o SAMU, o seu dia a dia, a gente vai falar com quem usa o SUS ou qualquer profissional de como agir em momentos de urgência e emergência, como a gente se portar, como a gente poder salvar vidas com uma pequena ação, com um aprendizado. Então fique conectado aqui com a gente para você saber como que eu faço quando eu tô percebendo que alguém está tendo um AVC, um ataque cardíaco, foi picado por uma cobra. Então a gente vai falar sobre esses temas, que é SUS na veia. Bom, para isso eu quero trazer ela, uma pessoa muito especial, muito reconhecida nas redes sociais. Ela é enfermeira há mais de 22 anos no SUS, então é uma SUSista, uma pessoa que defende e veste a bandeira do SUS. É samuzeira, vocês já viram aquelas pessoas que andam com aquela roupa, né, para tudo quanto é lugar do SAMU, aí você já bate o olho e fala lá, samuzeiro, né? É especialista em APH, né, que trabalha com atendimento pré-hospitalar, sabe manusear todo esse processo. Instrutora de urgência e emergência e conselheira do Corém, né? Estou aqui com a Bruna Busnardo, uma pessoa que trabalha a urgência e emergência e é a mamãe socorrista. Pois é, bom dia a todos. Opa!
Boa tarde, boa noite. Tranquilo. Quando vão Quando ouvir, for. quando vão. Isso aí. Vamos falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, não só pelo SUS, não só pelo SAMU, por urgência e emergência, por ensinar, por mostrar a importância de primeiros socorros, e que alegria estar aqui no podcast, nossa, muito legal. E Isso. vai ser muito bom falar sobre assuntos que a gente gosta e convive, né, Diego? Muito bom, Bruna. E eu vou te pedir licença e uma permissão, se eu posso te chamar de mamãe socorrista aqui nesse Pode. programa, né? Pra gente fazer essa conexão com as pessoas que estão nos assistindo. A Bruna é a mamãe socorrista e ela ensina todo dia as pessoas sobre casos, e eu estava olhando o Instagram dela e dando risada, né? Porque ela postando algumas coisas e falando, além de ter um assunto muito sério, um assunto que ensina de uma maneira prática, ela consegue deixar o assunto engraçado, né? Para que as pessoas possam assistir cada vez mais. Mas, Bruna, me conta, né? Antes da mamãe socorrista, a Bruna, como que você chegou na enfermagem, né? Já era um sonho? Me conta um pouquinho da sua carreira como enfermeira. Pois é, eu vi na enfermagem o caminho de eu chegar até o SAMU. Uhum. Você já pensava no SAMU? Já pensava, quando eu estava no colegial. Que interessante. Eu sempre fui da saúde. Um amigo meu me chamou para doar sangue uma vez, e eu adorei o processo de doação de sangue. Eu tinha 16 anos a primeira vez, então, doadores de sangue a partir dos 16, né, com autorização dos pais, pode doar sangue. Pensei nisso, molecada. E eu comecei a frequentar o banco de sangue e falei, que legal pegar veia e sangue. E nossa, enfim. Tem gente que desmaia e você achou legal, né? Eu, doadora de sangue ali, comecei o curso de auxiliar de enfermagem. E enchendo o saco das meninas do banco de sangue. Falei, eu queria trabalhar aqui. E meu primeiro emprego foi nesse banco de sangue. Foi no banco de sangue. Que eu sou amiga delas até hoje, Érica, Viviana, Sara, uns amores. Então, há 22 anos atrás, meu primeiro emprego foi no banco de sangue. Nem imaginava que eu ia ser uma samuzeira, mas para isso que eu comecei. E eu vi na enfermagem, falar, o SAMU tem a enfermagem que trabalha. Não sabia o que era SAMU, eu via as ambulâncias, eu via que parava nos acidentes, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer enfermagem para isso. Fiz auxiliar, fiz o técnico e fui fazer a graduação. Interessante, você fez a formação do início até ser enfermeira. Isso, então eu trabalhei como auxiliar no banco de sangue, como técnica no pronto atendimento de Americana e como enfermeira em Americana e em Sumaré. Ô Bruno, olha que interessante, né? Eu vejo muitos enfermeiros, né, que seguiram mesmo essa carreira, fez auxiliar, fez técnico e fez enfermagem. Isso facilita, né? Porque quem já entra na enfermagem, às vezes vou dar um exemplo, né? Vai pegar veia, né? Pô, quem é auxiliar técnico já domina. Né? E é muito engraçado, né, que os auxiliares e técnicos, quando não conseguem funcionar acesso, chama quem? O enfermeiro para funcionar. E muitas vezes o enfermeiro não tem a prática que o técnico e o auxiliar tem, né? Mas isso me cativou, e até hoje eu amo o banco de sangue. Voltei a trabalhar no banco de sangue há uns 6 anos atrás, cobri uma licença maternidade, e no SAMU 8 anos depois, surgiu a vaga, acabei a faculdade, prestei concursos, né? E Sumaré me chamou no concurso público, eu tava de enfermeira lá em Americana, e me veio, cheguei lá em Sumaré, você tem experiência com ambulância? Ainda pensei, eu moro em Americana, é uns 18, quase 20 quilômetros de Sumaré. Sim. Pertinho, 15 minutos, com trânsito 18, menos de 20 minutos. E eu pensei, nossa, concurso em Sumaré, eu tô bem aqui em Americana, tô como supervisora de enfermagem, né? Tô num cargo... Tava estável. Né? Falei, nossa, Sumaré, uma cidade... Não sei, mas é concurso, eu vou lá ver. Vou lá ver como é que é. Cheguei lá, perguntou se eu tinha experiência de ambulância. E eu, como técnica de enfermagem americana, eu saía na ambulância. Tinha ambulância lá no pronto atendimento que atendia a região. Sim. Deixa que eu vou. Sempre ia nas ambulâncias. Eu gostava. E aí, falei, sim, eu tenho experiência com ambulância. Tenho, por quê? Porque tem uma vaga no SAMU. É a última vaga. Olha, até arrepio. Aí você falou, agora. É a última vaga que eu tenho para preencher, uma vaga no SAMU. Você tem interesse? Aí eu... Na hora. Tenho interesse. E que período você precisa? Eu falei, qualquer período. Qualquer um. Diego, eu não queria saber salário, eu não queria saber carga horária, eu não queria saber nada. Quando falou uma vaga pro SAMU, eu falei, eu quero.
Você visualizou aquele sonho, né, de 16 anos. Falei, gente, falei, eu quero. Aí falei, não, eu liguei pro meu marido na hora. Eu falei, Joey, uma vaga pro SAMU. Mas, Bruna, é em Sumaré. Não interessa, é pro SAMU. Fiquei extremamente emocionada. Depois eu soube que era 30 horas, que era carga horária a menos e ganhava mais. Enfim, era tudo de bom ir pra lá. Sim. Falei, sem dúvida. E se fosse menos, se fosse tudo menos, eu iria pro SAMU pra realizar um sonho. Que então legal. Eu falo que hoje eu trabalho realizado. Eu falo, nossa... É um sonho realizado e pô, acho que é por isso que eu trabalho com tanto amor, com tanta paixão assim no SAMU, porque desde 20 anos atrás. E é muito bom, né, a gente fazer o que a gente gosta, né? Sim. Você olha, você começou como, antes de ser auxiliar, você já olhava para o SAMU, né? Auxiliar técnica, enfermeira foi trabalhando, conhecendo os serviços, pronto-socorro, banco de sangue. E quando teve a oportunidade de você trabalhar o que você visualizava? Eu vi as ambulâncias passando, ai meu Deus, eu vou trabalhar lá dentro um dia, eu vou trabalhar lá dentro. Inclusive, quando eu entrei no SAMU, eu entrei como enfermeira, né? E o SAMU tem os técnicos de enfermagem, suporte básico e suporte avançado. Sim. E o suporte avançado só vai nos casos muito graves, né? O enfermeiro que tripula sai muito pouco. Sai pouco, né? E quando eu entrei no SAMU, eu não saía e eu via o suporte básico saindo, acidente de moto. E por que eu não vou? Porque eu não ia, eu fiquei frustrada. Confesso, fiquei frustrada porque eu queria sair pra tudo e não. E a UTI ficava paradinha lá esperando os mais graves. Né? Hoje eu entendo, porque, nossa, ainda mais quando a gente sai, pega pra capar, né? Só coisas gravíssimas. Traumas gravíssimos e, meu Deus, e é para isso que a gente estuda, se especializa para atender da melhor maneira. Sim. E é totalmente diferente atender dentro do hospital, né? O SAMU é outra coisa, E é isso que nos move. Ô, Bruna, e eu acho que até para quem tá nos escutando, né? As pessoas às vezes sempre têm essa dúvida. Por que veio a ambulância e só o técnico, não tem médico, não tem um enfermeiro, né? Qual que é essa diferença do processo de trabalho hoje no SAMU? O SAMU tem o suporte básico e avançado de vida. O suporte básico é composto pelo técnico de enfermagem e o condutor socorrista. O motorista de ambulância, mas ele não é só um motorista. O condutor socorrista do SAMU é um motorista diferenciado. Já falei no podcast que bombou, que eu sou defensora deles. Falei que eu falo que eu vou ser presidente do COCON, Conselho dos Condutores. Conselho dos Condutores. Que não existe, viu, gente? Eu falo brincando. Ali, ó. E aí, eles são nosso braço direito. Eu falo que só falta eles terem a enfermagem ali no currículo deles, porque eles ajudam a gente demais. Não é só nosso braço pilotar, direito. Né? Não é só dirigir. Eles fazem manobra de ressuscitação, usam o ambu, fazem compressão, só não fazem medicação, não funciona acesso venoso, mas são maravilhosos. Então é o técnico de enfermagem com este condutor socorrista e o suporte avançado, que vai nos casos mais graves, onde depende a vida e a morte do paciente, precisa de procedimentos avançados, aí pode ter um técnico de enfermagem junto, mas geralmente é o enfermeiro, né? O enfermeiro já graduado, o enfermeiro, o médico e o condutor socorrista. Então, o condutor socorrista tripula o suporte básico e o avançado depende do dia, né? O técnico tripula o suporte básico, que são casos teoricamente mais leves, porém, depende do que a pessoa passa por telefone, às vezes é uma falta de ar. Chega lá, essa falta de ar é uma parada cardiorrespiratória. Então, quem atende os graves, Diego, é o suporte básico. E que aí fala, olha, por aqui é uma parada cardíaca, preciso do suporte avançado. Aí aciona a gente pra gente ir. E olha que importante que a Bruna colocou pra gente, principalmente o usuário, todos nós somos usuários do SUS. É muito importante na hora de fazer a ligação, de informar a situação, informar corretamente, né? A situação, olha, a pessoa realmente tá desmaiada, não tá respirando... Porque isso vai definir que tipo de transporte é um tempo de vida. Eu falo que o suporte básico de vida, ele sabe fazer muita coisa. É o principal. Eu falo que é o suporte essencial de vida. Mas, além do suporte básico, precisa de medicações. O paciente precisa ser entubado. Sim. O paciente precisa ser desfibrilado, né? O famoso choque. Que isso já é da UTI. Já é do suporte avançado. Então, falar certinho na ligação. É claro que é o nervosismo, Diego. Muita gente reclama que faz umas perguntas que não tem nada a ver e demora para mandar. Não, as perguntas são... É um checklist que tem para perguntar para realmente saber se vai mandar o suporte básico ou o suporte avançado direto. Que isso já economizaria tempo na vida daquele paciente, né? Sim. De fazer. Gente, olha que importante. A Bruna colocou essa importância do checklist. Eu vou agora me colocar como usuário, né? Eu já tive um caso com a minha mãe
em que no início a sensação da gente que tá lá do outro lado do telefone é essa, porque ele perguntando quem eu era, o que eu tava fazendo, que minha mãe me tinha, qual que era a idade. E o pensamento nosso na hora é tipo assim, ó, não interessa, vem logo, salva, né? Manda logo. Não vou responder e fica brincando. E aí pergunta se ela tinha algo antes e vai... Mas a gente entender também isso, que por trás esse checklist ele já vai subsidiar e a equipe meio que já tá lá preparada para ir, que ela vai definir, né, o que talvez precisa da estrutura, o que vai levar, qual profissional vai, né? Então o cidadão tem que entender que isso é muito importante. Sim, né? Quem com certeza. Nós, então, usuários do SUS, entendemos. A gente entende que realmente é desesperador, você quer logo uma ambulância, mas quanto mais debate no telefone com quem atendeu, com o telefonista, mais demorado vai ser. Então respira fundo e responda. Tá acordado? Como ele chama? Às vezes a gente não quer saber o nome do paciente. A gente quer saber, chama João. Eu não sei o nome dele, pergunta o nome dele. Eu chamo João. Se a gente ouve a voz do paciente pelo telefone, a gente sabe que ele tá acordado, que ele tá alerta. Sabe falar o nome dele, quem ele é. Sabe falar o nome dele, então já sabe, vários... É tudo programado, sinais, né, gente. Programado. São sinais que não é... Então respondam, gente. Deixa o nervosismo, eu sei o quanto é difícil, mas respirem e respondam tudo que perguntarem a vocês no telefone, que a ambulância vai mais rápido ainda, né? É o contrário do que vocês pensam. Ô Bruno, tem uma história interessante. Eu queria que você também se lembrasse de uma história. A avó da minha esposa, né, ela foi pra praia, né, na época a minha esposa era criança, ela contando, né, então foi minha sogra, meu sogro, os 2 filhos, 2 netos e a minha sogra. Ela tinha uns 60 anos, diabética, descontrolada, e chegaram na praia, curtindo a praia, e resolveram atravessar entre uma praia e outra, que tinha umas pedras, e aí quando ela pisa em algum lugar, mas diz que ela pisou, ela falou, olha, alguma coisa me picou, ai, começou a gritar na praia. Diz que aí tiraram ela dali, colocaram no lugar, falou, chama o SAMU, ela foi picada por um bicho, né, tal, e começou a passar mal, tal, e diz que nessa hora chegou o SAMU, parou toda a praia, o SAMU entrou na praia, pegou ela e levou na ambulância e levou minha sogra junto pra fazer perguntas, né, porque primeiro foi, tira daquele local... Sim. E diz que no caminho, de repente, a minha esposa conta que ela olhou a avó de volta. O SAMU deu a volta ao quarteirão e deixou ela de volta. Porque a hora que foi ver, era unha encravada, né? Não. Que ela teve, e ela tinha uma questão de dor muito forte, né? E a dor foi 10, mas ela diz que a médica e a enfermeira do SAMU ficou muito brava. Falou, isso é uma unha encravada, né? Isso não é coisa pro SAMU, né? E eu queria te perguntar, existem casos que vocês vão pro local como esse que aconteceu dessa história? Muito! Que isso fala, não é SAMU, muito, né? Unha encravada. Eu tô com uma dor no dedão e tem isso, né? Não pode negar a ambulância. Mas é claro que vai esperar uma unha encravada, vai esperar a ambulância. Não vai aquela hora. Talvez não é nem ambulância do SAMU, pode ser uma ambulância normal. O duro que quando liga 192 tem que ser o SAMU. Tem que ser. Entendi. Então tem cidades que não é SAMU, que é 192 municipal. Que aí vai fazer uma alta, depois que fizer a alta daquele paciente, aí vai pegar você que tá com dor. Então, o 92 municipal é ruim por isso, né? Não tem uma regulação. Aí os pacientes dizem que, eu tô com alergia, tô com coceira, tô com umas pintas no corpo e tô começando com falta de ar. Chega lá, é um paciente que já tá com dengue, já tá com diagnóstico e precisa voltar na UPA para colher o exame. Então eles... não digo inventar, ele realmente estava com coceira. Não, ele estava, mas não é uma urgência grave. Eu vou aproveitar, hoje é dia de recoletar o hemograma que eu precisava, então eu já aproveito, já pego e já vou para a UPA. Então a gente fala que é SAMUBER, né? SAMUBER. E é triste isso, porque quem está realmente tendo infarto, quem está realmente... uma dor de cabeça insuportável, que pode ser um AVC, que pode ser um aneurisma, tá esperando alguém que tá com uma dor de barriga e poderia ser levado depois, ou pegar um Uber até de verdade, né, e não SAMUBER. Então, gente, saber usar o serviço. Porque o SAMU demora, porque atende muita coisa que não é para SAMU. É por isso. Se fosse realmente porque era o SAMU para urgências e emergências, isso seria assim, rapidinho chegar na sua casa. Mas não, tenho que...
Bruna, e eu vejo, por exemplo, um acidente, né? Tem um acidente na rua e a população às vezes aglomera, né? Isso atrapalha vocês também, né? Porque às vezes aglomera muita gente, todo mundo quer passar para ver, alguém para com o carro devagar e bate no carro da frente para poder olhar, né? Isso, é isso que atrapalha. Às vezes atrapalha a ambulância chegar mais próximo, às vezes a ambulância querendo chegar, acontece atropelamentos, de um tá com a moto parada e de repente sai pra ambulância passar e atropela o que tava ali que não saiu do lugar, então é um balaio de gato. Muitas vezes, né, ouve a sirene, o pessoal já vai abrindo, muitas vezes já tem segurança do trânsito no local, ou policiamento, mas às vezes não, e às vezes, principalmente quando já tem um ente querido ali na cena do acidente, eles não querem sair, e atrapalha a gente acessar a vítima, atrapalha a gente fazer procedimento, entubar um paciente na cena é muito feio, Diego, você é físico, né? Então é uma cena muito feia, e eu não quero que a mãe daquele rapaz do acidente de moto veja, então eu tento tirar, não por ruindade, não porque é pra realmente não ter aquela cena do filho dela, então é difícil. Porque eu acho que inclusive para quem não é da área, inclusive você vendo um ente querido, isso é ruim, né, essa cena, né, essa marca, e parece que às vezes você tá meio agredindo, né, porque é uma cena feia pra gente por isso que fecha a porta da emergência e fala, dá licença, depois a gente chama vocês, porque é isso, porque são procedimentos necessários e que não é nada legal de ver, não é nada agradável de ver. E, né, com certeza, a coloração do paciente já fica diferente, já fica, né, fora um monte de sangue e tudo mais, então respeitem, gente, se a gente fala, dá licença, fica longe, fiquem, porque é pra proteção de vocês mesmos. Bruna, e eu vi que você tem essa formação de urgência e emergência, né, a gente precisa capacitar as pessoas, eu falo que o cidadão também precisa capacitado, né, eu falo que essa questão de urgência e emergência, eu saber fazer os primeiros socorros é importante talvez ensinar lá na escola, né? Com certeza. O SAMU tem esse papel de capacitar? Tem o projeto SAMUzinho, que SAMUzinho são várias formas de se aplicar o SAMUzinho. Aqui em Ribeirão, um maravilhoso, né, que é um ano de curso de crianças fazendo SAMUzinho. Que legal. É muito legal, fiquei fã. Lá em Sumaré, o SAMU que vai nas escolas públicas. Aí faz uma roda de conversa com professores, com as merendeiras, ali com o pessoal da Capacita, escola. Inclusive os professores inclusive os professores. E também tem uma parte que é com os alunos. Então, a criançada do ensino médio, do ensino fundamental. Legal. Essa conversa com eles. Mas é isso, é ensinar crianças, que elas que vão passar adiante. Minha filha de 14 anos engasgou uma criança na escola. E eu falo, Duda, se você não tivesse passado ali, filha, a amiguinha dela falou, Duda, eu acho que aquela menina tá engasgada. E a Duda olhou, identificou e foi lá e fez a manobrinha na criança. Olha aí. E a criança desengasgou. E cadê os adultos essa hora na escola? Se a Duda não tivesse passado ali... 14 anos. 14. A criança teria desmaiado, né? Teria ficado inconsciente, engasgada, ter tido uma parada cardíaca. E quem saberia ressuscitar essa criança? Sim. Quem saberia? Então é muito triste. Então, gente, olha que potência, né? Eu falo que o SUS chega nas escolas, aí você me conta um caso da sua filha de 14 anos que desengasga uma criança que no intervalo da escola, que às vezes estava comendo uma salsicha empanada, alguma coisa, e salvou uma vida. O projeto Lei Lucas, a Lei Lucas, é de uma criança que morreu engasgada numa excursão de escola. Você conhece a Lei Lucas? Sim, sim. O Lucas engasgou, tinha 10 anos na época, engasgou com uma salsicha. E aí a mãe fez todo um movimento, que agora é lei, que toda escola, pública, privada, estabelecimentos que cuidem de criança, creches, recreadores, né, até salão de festa que tem as recreações, que tem que ter um X de pessoal, no mínimo 30% do pessoal treinado em primeiros socorros. Porque é muito fácil acontecer, meu Deus, e isso dá uma segurança para quem deixa a criança lá. Com certeza. Tudo mais, né, então uma vez por ano tem que ter esse treinamento. Eu acho que é uma questão que a gente tem que olhar, né, essa segurança, e você até fala, esses salões que tem encontros, festas, um aglomerado de crianças, ter esse tipo de capacitação. E eu quero aproveitar aqui, antes da gente entrar nos cases, você é conselheira do Corém. Sou. E o Corém, né, eu queria que você contasse para quem está escutando, né, o que é o Corém e o que o Corém faz, né, hoje aqui. O Corém é o Conselho Regional de Enfermagem.
Temos o Conselho Federal, que é o COFEM, né, do Brasil todo, e os CORENs, que são estaduais. Então, eu sou conselheira, eu falo agora que eu sou enfermeira, samuzeira e conselheira. Tá O COREN é um órgão fiscalizatório da enfermagem. Muita gente confunde as funções do Conselho de Enfermagem, né? Confunde com funções de sindicato e tudo mais, mas está tudo ali misturado. Então, o COREN fiscaliza as ações da enfermagem, capacita a enfermagem, a gente tem um código de ética, Diego, que eu falo que depois que eu fui conselheira, que eu estou como conselheira já desde 2021, desde 2021 que eu tenho um outro olhar para o nosso código de ética. Sim. Que ali tem os nossos deveres, nossos direitos, nossas proibições, e tudo isso eu desconhecia. Sabia por cima, mas agora saber a fundo, depois que eu estou como conselheira. Sim. E isso me dá uma segurança tremenda em trabalhar, porque eu sei quando eu posso falar não, eu sei quando eu não posso fazer, mesmo que eu sei, se não é da minha competência, né? Não é da minha atribuição, mesmo que eu sei, eu não vou fazer. Então, hoje em dia, tem muitas resoluções, inclusive para enfermeiros, para intubação endotraqueal igual do médico? Não, para intubação supraglótica, né? Com máscara laríngea, que não precisa laringoscopar e colocar diretamente lá. Não, é às cegas, né? Mas com treinamento e capacitação. Sim. Parece que é simples, então é só às cegas, lubrificar e colocar? Não é bem assim. Então tem, hoje em dia, capacitações e a dominância do enfermeiro no eletrocardiograma, em que ele pode desfibrilar o paciente que está em parada cardiorrespiratória com ritmos chocáveis. Então, antigamente era só um médico, mas é porque o enfermeiro pode que ele vai fazer? Não. Tem que ter treinamento, tem que ter capacitação e tem que ter, com certeza, a destreza de realizar aquele procedimento. Então, hoje eu tenho noção disso. Que interessante, né? E o quanto que a gente tem que... Eu falo que muitos enfermeiros que estão nos assistindo, conhecer mesmo, né? Porque está lá disponível, às vezes fácil acesso, e a gente não olha para isso, né? Até às vezes na faculdade tem uma matéria, mas a gente sabe que isso passa, a visão é diferente. As nossas visões do mundo mudam, né? Às vezes a gente lê um negócio que passa um tempo, eu leio de novo e falo, nossa, eu não tinha entendido isso. Com certeza. E eu falo, hoje mesmo trabalhando no SAMU, eu não aprendi isso na faculdade. Não tem a PH na faculdade. Sim. E eu sabia, como eu falei lá quando me contratou, você tem experiência? Eu falei, tenho, tinha nada. Quando eu entrei no SAMU, eu falei, meu Deus, é muito mais do que isso. Então, a gente tem que procurar técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Hoje está muito mais, está estreitando lá, não tem mais auxiliar? Tem, ainda se formam auxiliares, mas os auxiliares hoje trabalham em cuidados mais leves, digamos, né? Em UTIs, hemodiálise, SAMU, UTI pediátrica, neonatal, onde tem gravidade do paciente, hoje em dia é o técnico de enfermagem e o enfermeiro. O auxiliar já não pode. Então, auxiliar de enfermagem no pré-hospitalar, nas remoções, nos pacientes que vão de alta para casa de ambulância, numa enfermaria com os cuidados da medicação, da banho, curativos. Agora, onde tem um paciente com gravidade, UTI, pronto-socorro, né? Aí já é o técnico de enfermagem. Hoje em dia não se contrata mais auxiliares. Ainda tem auxiliares, não vamos falar que não tem. Mas a nova resolução são técnicos de enfermagem. Técnicos de enfermagem. Não, e é muito interessante porque hoje eu tenho falado aqui no podcast que o enfermeiro, ele que conduz a saúde pública na maioria dos serviços, né? Com certeza, Diego. Em todas as UBSs, o enfermeiro ali é o maestro, ele que está coordenando toda a equipe, olha para a gente comunitária, olha para o técnico, apoia o médico, né? Tá dialogando. E o que a gente mais vê, Bruno, que eu acho que é muito importante isso do COREN é o quanto que o enfermeiro tem possibilidade de fazer, e aí eu vou tratar aqui da atenção primária agora, em que a gente sempre se esbarra aquilo. Quais exames que o enfermeiro pode solicitar? Será que o enfermeiro pode solicitar uma hemoglobina glicada para um paciente com diabetes, para acompanhar o controle? O próprio Ministério agora está cobrando esse monitoramento, né? E aí eu vejo nas unidades que eles colocam, olha, Diego, pode ter uma resolução, só que no município a gente não faz. Exatamente. Depende de protocolos institucionais. Isso. Então, force ali a sua instituição a ter esses protocolos. Com certeza, com certeza. Atenção básica. Agora, o enfermeiro colocar um DIU
Uhum. Olha que maravilha. Então, Sim. não é querer tomar a vaga de ninguém, de outra Não, categoria, de é dar forma acesso. alguma. É dar acesso, é pensar em lugares em que não tem um médico e que Uhum. demora meses para se fazer um exame, para se Uhum. colocar um Papa Nicolau, para se fazer um Papa Nicolau, para colocar ou retirar um Sim. DIU. Então, o enfermeiro tá ali e vai ser com muito mais rapidez no atendimento, né? Não digo Muito, rapidez no procedimento, mas No acesso de mesmo, 6 né? meses a consulta com o médico, com o enfermeiro cairia para 1 mês, 2 Sim. meses. Então, realmente é para somar, Eu não tenho é visto pra... isso, Bruna, porque a questão do DIU, a questão do implante, né, de etonogestrel, que é o Sim. Implanon, Ultrassom à beira-leito. ultrassom à pro beira-leito, a enfermeiro. questão de pedido de alguns exames básicos de check-up Sim. protocolados. O enfermeiro, às vezes, algumas prescrições, Uhum. né, ácido fólico para Uhum. gestante, acompanhamento, pediu os exames do primeiro, fez os testes rápidos e pediu os exames para gestantes do pré-natal. Sim. Olha o quanto que a gente ganha de potência o enfermeiro atuando, e eu tenho rodado o Brasil, Bruna, já nesse tempo que eu fiquei em ministério e agora nesse processo do SUSista, que o Corém tem feito as resoluções, tem orientado, mas como você colocou, eu queria que você reforçasse, o trâmite precisa ter um protocolo nesses Precisa. lugares, os municípios precisam portariar, o secretário de saúde ou um prefeito, um decreto, Exato. capacitando os profissionais para tal, mas que permitindo isso, quanto que a gente ampliaria acesso, né, no sistema único Com de saúde. certeza, sem dúvida. Então é muito ganho para a enfermagem, né? É muito ganho, é ganho de conhecimento, é ganho de reconhecimento. Claro, precisamos de muito mais reconhecimento, é passinho de formiguinha, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser, e não por isso a gente deve trabalhar com menos empolgação, com desânimo, porque a gente não tem o reconhecimento devido. Não, gente, nós escolhemos ser da enfermagem. Sim. Ninguém te colocou ali obrigatoriamente para fazer enfermagem. Claro que tem uns que, porque a mãe fez você fazer enfermagem. Tá bom, te perdoo. Mas a maioria não. A maioria foi lá porque quis. Sim. E está ali porque quer. Ah, mas que eu preciso trabalhar. Tem muitas outras funções para você trabalhar. Com certeza. Então, se você está na enfermagem, Diego, a gente tem que tratar o outro como se fosse tratar como você queria ser tratado, né? Empatia. É a famosa empatia. É a famosa Perfeito. empatia. O Bruno, e é interessante que a área da enfermagem é tão grande. Nossa! O enfermeiro, ele pode atuar como auditor, ele pode Hoje como em consultor, dia, como, enfim. Um leque. Porque que nem você colocou. Empreendedor. Empreendedor. Enfermeiro hoje é gente, empreendedorismo tá aí. Sim. Enfermagem na tecnologia. Sim, enfermagem na A tecnologia. teleenfermagem. Gente, é muita coisa. É muita modernidade. Muita modernidade. Recentemente, o Ministério da Saúde, com o programa SUS Digital, ele tem criado, né, muitos procedimentos da tabela SUS, que é a teleconsulta do enfermeiro, que a gente proporciona muito mais acesso, né? Então a gente precisa se apoiar nisso. Como você até colocou, né? Você falou, Diego, eu trabalhei no banco de sangue. Eu ia até te perguntar, o que faz um enfermeiro no banco de sangue? O enfermeiro no banco de sangue, na minha época, que eu era auxiliar, eu fazia a punção, né, dos pacientes, nos doadores de sangue e nos pacientes que receberiam sangue, instalava o sangue neles. Hoje em dia, o enfermeiro, para o doador de sangue, faz a entrevista do doador de sangue, que tem que ser o nível superior, e tá ali para auxiliar realmente numa punção venosa, Sim. num sangramento, nos primeiros socorros, que tem doador de sangue que desmaia, tem doador de sangue, né, que até convulsiona ali na cadeira de doação de sangue, além do enfermeiro de nível superior, depende do hospital, tem protocolo que para instalar o sangue no paciente, os primeiros 10 minutos é o enfermeiro que tem que instalar e acompanhar nos primeiros 10 minutos, que é onde é o maior índice de reações transfusionais. Ah, que interessante. Então isso vai de instituição para instituição também, mas o correto é ter ali o profissional enfermeiro para estar do lado, realmente, para se acontecer uma reação grave anafilática ali, Sim. já tá aí, já fazer medicações, falar com certeza com o médico as medicações para esse processo alérgico, né? E não é o médico do PS, o ideal é o médico do banco de sangue, o hematologista do banco de sangue, entrar em contato com ele e fazer tudo isso. Então eu amo banco de sangue e incentivo a doação de sangue. Já falei, né? Você tem 16 anos, mais de 16 anos, vai doar sangue. Avisa tua mãe, vai com ela e vai.
Isso aí. Então, o Corém é o órgão, né, que Isso. apoia, que fiscaliza, né? Eu acho que a gente tem muito só esse aspecto punitivo, né? Foi lá, puniu, fiscalizou, Sim. foi ver se... Regulamenta, é um órgão que regulamenta a enfermagem. Porque senão, imagina, gente, eu sou secretária. De repente eu quero ser da enfermagem. O hospital me contrata. Para ser da enfermagem, você tem que ter o Corém ativo, você tem que ter uma inscrição no conselho, porque o conselho verificou que você fez tanto de carga horária, tanto de estágio, inclusive o conselho é totalmente contra a formação EAD, a formação online, né, de enfermagem, porque, gente, não quero nem falar. Imagina, gente, como que vai aprender é a profissão do contato, acesso, né? É o contato. Hoje em dia a tecnologia tem robôs, né, em hospital, mas que jamais vai substituir a gente, não substitui a enfermagem, a pessoa da enfermagem, porque é o toque, é o olhar, é a voz, é o jeito de falar. E essa questão da tecnologia é uma questão que eu gosto muito, Bruno, e tenho lido, e eu vi que fizeram uma pesquisa no mundo, né? Quais são as profissões que seriam menos impactadas com a vinda de tecnologia, robôs, etc. E a primeira é a enfermagem. A enfermagem. Porque ela é do contato, ela é do cuidado humano, que por mais que possa, vamos pensar assim, vão ter enfermeiros robóticos, né? Talvez o que leva um medicamentinho ali para ajudar, mas acho que sempre vai ter o enfermeiro, né, Pensar, humano. né? A enfermagem tem que trocar um leito. Em vez de colocar no hamper e levar na salinha lá onde tem que deixar o lençol sujo, é o robô que vai fazer. Preciso ir na farmácia buscar a dispensa de 10 pacientes da medicação da manhã. O robô vai lá buscar e traz para você enquanto você vai fazendo outra atribuição, né? A enfermagem é muita função, é muita coisa para fazer. Sim. E um robô ia ajudar a gente e muito. Sim, eu lembro na época que eu trabalhei no Mário Gatti, que eu fiz residente no Mário Gatti, né? Gente, é o SUS na real, né? Eu falo que o Mário Gatti, e tanto que é o lugar muito concorrido para fazer residência. Eu fiz residência em saúde pública lá, né? Que é a multiprofissional que tinha enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos e residências médicas, né? Porque todo mundo quer, é o lugar para aprender mesmo, né? Eu falo o Mário Gatti lá em Campinas, é um hospital SUS, 100% SUS, e atende os acidentes da Anhanguera, atende um volume muito grande da população SUS. E lá, quando eu fazia esse processo de residência, eu via a força da enfermagem, né? E geralmente quem coordenava as alas de internações geral eram os enfermeiros, né? E uma força de trabalho imensa para fazer toda aquela máquina funcionar, né? Enquanto que é importante esse profissional pro SUS que movimenta, né? E o conselho ele faz esse apoio, né? Isso, com certeza. Regulamenta a enfermagem. É claro, né? Que tem as denúncias que chegam no conselho, meu Deus. Tudo é enfermagem, tudo é culpa da enfermagem. O conselho tá lá para averiguar se é mesmo culpa da enfermagem. Se for culpa da enfermagem, o conselho corrige. Se não for culpa da enfermagem, meu querido, não é a enfermagem dessa vez. Arquiva o processo, fala, não, isso aqui não tem fundamento e vida que segue. Então o conselho tá lá para isso, para consertar, para orientar, para fiscalizar, regulamentar e com certeza conhecer o conselho, né? Tem muita fala. O Corém não faz nada. Gente, faz sim. Pergunta pro meu marido, que eu não paro em casa, gente. Então faz sim, gente. Muita coisa. Conheça, entre no site, digita lá no Google, Corém São Paulo. Vai aparecer lá, Portal Corém. E, gente, tem o aplicativo Cofem Play, que tem livros para enfermagem, tudo gratuito. Cursos no Corém são gratuitos, vai ter um simpósio. Vou até fazer já em novembro, 28 e 29 de novembro. A gente coloca aqui no vai ter um simpósio de especialidades em Campinas e vai ser todas as especialidades, saúde da mulher, urgência, emergência, atenção básica, centro cirúrgico, enfim. E vai ser maravilhoso. Então aproveite o conselho, tem clube de benefícios, o conselho tem parcerias com Vivara, com farmácias, que é só apresentar a sua carteirinha do Corém que você tem grandes descontos, então é muito legal, usem. A gente não tem o costume de abrir o site do Corém. Então entre lá e fuce no site, vocês vão achar muita coisa legal. Muito bem. Bruna, eu quero
quero tirar uma história de você, e aí antes eu vou contar uma história que eu falo, eu sou fisioterapeuta profissional, na época que eu fiz a residência no Mário Gatti, aprendi muito sobre urgência e emergência, como fazer as manobras, como atuar numa urgência e emergência. E eu tive uma situação que minha mãe teve 2 paradas cardiorrespiratórias em casa. Eu falo que é uma cena que eu não indico pra ninguém, né? Porque você fazer manobra e socorrer alguém familiar, Meu Deus. a adrenalina é muito grande, a sensação se mistura com o amor, com tudo. A primeira vez eu reanimei minha mãe, fiz ligação pro SAMU, comecei as manobras, ela foi pro hospital, voltou pra casa, ficou um tempo. Depois, na segunda vez, também numa parada, né? E eu falo que esse momento, ele é muito rápido, porque, até contando a cena, né? Eu estava conversando com a minha mãe já estava acamada na época, a gente estava conversando, normal, e eu abaixei a cama, tinha uma cama hospitalar em casa, eu abaixei um pouco a cama, mas deixava elevada, né? Pra não ficar totalmente. Ela só falou assim, Diego, me vira de lado, né? Pra eu dormir. E eu virei, no movimento de virar ela, ela teve uma parada, né? Mas muito rápido, né? Eu não consegui perceber sinais antes, né? Enfim, mas foi muito rápido o processo, né? E eu acho que ela teve início uma parada respiratória que evoluiu, né? Porque acho que iniciou com um broncoespasmo grave, enfim. E eu tenho a cena muito, assim, dos meus familiares. Eu acho que o meu pai, na época do desespero, meu irmão e eu tentando falar com o SAMU quando ele chega, né? Você que atende rápido. E aí eu queria colocar pra você. Você tem alguma história marcante, mas como profissional, né? De ir numa casa, de você falar, nossa, aquela cena eu nunca vou esquecer. Nossa, com certeza. Cenas, não, é na residência, na rua e nos pronto atendimento que a gente vai atender também, né? São 12 anos, então, dava para escrever um livro. Isso aí. Nossa, é muita coisa. Mas, com certeza, situações em que... teve um atendimento de um paciente queimado, que a casa pegou fogo, um senhor AVCzado, né? Um senhor acamado por AVC... E pegou fogo o quarto dele. O cigarro caiu no colchão e pegou fogo nele, no guarda-roupa. E os bombeiros chegaram primeiro, depois a gente chegou, era madrugada. Entrei no quintalzinho dele, ele estava deitado com um lençol embaixo, ele era magrinho. Gente, ele parecia um tronco de árvore carbonizado. Nossa. Olhando, ele estava encolhidinho assim, com a perna dobrada assim, com a cabeça no chão, né, no chão. E eu falei, eu acho que tá em óbito. Falei, meu Deus, e o importante é checar a responsividade, né? Cheguei perto dele, abaixei, cutuquei, ele virou o rosto e falou, oi, ai meu Deus. Eu falei, Jesus, por onde eu começo? Meu Deus. Falei, doutora, mochila azul, que é a mochila de via aérea para entubar, que ele tava vivo. Era a doutora Rúbia, uma querida samuzeira também na veia. E ela já entubou para ser... Olha a história que eu marco. Ele tava todo queimado, não tinha onde pegar acesso venoso nele. E ele tinha que ser entubado. Ele tava todo queimado, ele tava conversando, mas ele ia começar a edemaciar tudo e ia ter uma insuficiência respiratória. Então, paciente queimado, grande queimado, tem que ser entubado para prevenção. E tem que pegar um acesso venoso, porque ele estava acordado. E eu, Deus do céu, me ilumina o braço dele, que eu preciso pegar uma veia. E me iluminou, consegui um acesso 18 no braço dele aqui. Falei, seu Nelson, nome fictício, seu Nelson, eu vou fazer um soro no senhor, vou fazer uma medicação, o senhor vai dormir. Tá bom? A gente vai ter que entubar o senhor, porque senão o senhor vai parar de respirar. O senhor tá muito queimado. Ai, filha, tá bom. O que você fizer pra tirar essa dor que eu tô? Imagina o corpo inteiro queimado. Meu Deus, imagina, né? Pode fazer. E virou aquele olho dele tudo vermelho, queimado também. Só tirar essa dor, faz o que você quiser, tá, filha? Eu falei, tá bom. No que eu comecei a fazer o medicamento, né? Dormiu, entubou, ele não sobreviveu. Ele tava com 70% do corpo queimado. Não tinha chance de sobrevida. E aí ele morreu 2 dias depois, ainda foi pro hospital, tudo, né? Veio pra Catanduva. Fico imaginando que é isso, né? A cena dele falando com você, o olhar. Aí né? eu penso, eu fui a última pessoa que conversei com ele. A última pessoa que ele falou, filha, me tira essa dor. Eu falei, meu Deus, quando eu lembro disso eu falo, gente do céu. Então,
Eu tenho fotos dele que eu uso para dar aula, para falar da importância, do aspecto do queimado, que precisa ser feito. E eu falo, ai, gente do céu, que recordo, parece que foi ontem essa ocorrência. Outros de neném, que a mãe vai pro pronto-socorro achando que tá com dor de barriga, com cólica abdominal, chega lá, tem neném, não sabia que estava grávida. E um desses era uma gestação de, não sabia quando, a última menstruação dava mais ou menos 21 semanas. Da última menstruação, e nasceu um neném de 21 semanas, um recém-nascido prematuríssimo. Cheguei, tava na mesa, a mãe numa maca, o neném na outra maca. Então, só uma pergunta, o SAMU também, então ele vai pro pronto atendimento quando é chamado nesses casos? Sim, tanto para fazer transferência, quanto para apoiar no atendimento. E aí, chamaram pra gestante, né, chamaram pra puérpera que nasceu o neném, a gente ia transportar, né, que tava com sangramento. Cheguei lá, o nenenzinho na outra maca e o médico com o esteto assim, ó, no neném, com o esteto assim, ó. Falei, doutor, e esse neném? Aí eu vi a barriguinha do neném mexer, falei, nossa, tá vivo? Ele, não tá. Ó, tá fraco o batimento. Falei, deixa eu ver. No que eu coloquei, devia estar uns 30 de batimento, mas tinha. E ele falou, não tava. Eu falei, nossa senhora, já catei o nenê, meu dedinho de tão... Não era esse nenezão, esse neném aqui tem uns 8 meses. Ele tinha, era quase o tamanho da minha mão, era a palma da minha mão. 21 semanas, eu lembro que eu peguei meu dedinho, e assim no peitinho dele. Nisso chegou o médico que tava comigo, eu falei, doutor Ivo, um abraço também, ele é sensacional, nosso médico lá. Eu falei, doutor Ivo, tá vivo. Eu fui fazendo massagem cardíaca no neném, ele já veio com um ambuzinho. Enfim, a criança deve estar com 5 anos hoje. Olha aí. Sobreviveu, levamos para o hospital estadual, que é um hospital nosso de referência lá. Chegamos lá, já ligamos desesperadamente para o médico lá, né, para neonatologista. No elevador ela entubou a criança. Meu marido é enfermeiro também. Ele era de UTI neonatal. E ele sempre falava, Bruna, o neném, o recém-nascido tem que estar corado e quente. Então você tem que enxugar e deixar ele aquecido. Corado e aquecido e ventilar, né, e ventilado. Eu só lembrava disso. Então eu embrulhei o neném, o dedinho aqui na massagem, fazendo massagem, ambuzando. Só sei que chegamos lá, a doutora até falou, nossa gente, achei que ia chegar um neném roxo, duro, aqui ele tá excelente. Entubou, subiu, colocou. Uns 2 anos depois recebeu uma foto da neném. Olha aquela neném que vocês trouxeram. Olha ai, aí, gente, uma fofa. Deve estar com 5 anos hoje. Esse é o SUS na real, gente. Eu fiquei emocionado demais. aqui, né? Sem palavras. Então essa história, depois eu tenho fotinha aqui, depois eu te mostro. E que fofa. A mãe Rafaela, a gente ficou de combinar de levar a criança lá no SAMU, mas até hoje não deu. Mas tenho vontade de ver essa criança. Não, muito legal. Olha quanta história marcante. E eu tenho falado. Uma mãe socorrista e todos os samuzeiros aí salvam vidas todos os dias, né, no Sistema Único de Saúde. Mas, Bruno, muito interessante. E aí eu quero entrar no módulo agora, eu vou me colocar como usuário do SUS, aqui para todo mundo. E eu vou até pedir para você que, como se você fosse me atender, como se você fosse me socorrer aqui, né? E eu quero trazer temas importantes, principalmente para profissional de saúde também, de ter a visão, né, porque a gente às vezes vai ficando viciado no dia a dia, ou é um profissional fisioterapeuta que não atua tanto com urgência e emergência, mas vai viver isso talvez no seu consultório, qualquer um que atenda, né, que seja no dia a dia, e quem tá na sua casa aí, às vezes você tá conversando com seu pai, com um tio, com um colega, e ele apresenta sinais, um infarto, um AVC, o que a gente tem que fazer? Então, agora aqui no programa do SUSista, nós vamos fazer o que eu faço, né, o que eu tenho que fazer para salvar alguém. E eu queria te perguntar, vou começar com um caso de AVC, né? Todo mundo sabe o AVC, o nome popular de derrame, né? Mas enfim, é um nome comum que a gente escuta, teve um derrame, né? Que é o acidente vascular encefálico, né? Na verdade, a gente usa acidente vascular cerebral. E aí o que eu quero trazer? Quais são os sinais de um AVC, né? Até recentemente eu vi um vídeo que estava muito famoso na internet, um personal dando aula para uma pessoa online. E de repente, ele conversando com a aluna, ele começa a cair, né, pro braço, ele fica quieto, fica com o olho regalado, e ele cai, e ela começa no vídeo chamar, e ela ligou para alguém socorrer, ele estava tendo um AVC numa aula online, professor de educação física. Bruna, que sinais, né? A gente pode estar num bar, pode estar em qualquer lugar, pode estar na sala de casa, pode estar agora aqui conversando com alguém, e quais sinais e o que eu faço?
Diego, a população sabe, Siná, não precisa nem falar. Todo mundo conhece alguém que tem a boca torta, todo mundo conhece alguém que anda de bengala, que tem perda de força do lado, todo mundo conhece alguém que é acamado, né, que é de cama porque teve um derrame, mas as pessoas não sabem que tem que levar imediatamente para o hospital. Então eu falo que são 3 Fs, sintoma do AVC. 3 Fs. Força, fala e face. Face, fala e força, não importa a Força, ordem. fala e face. Força, diminuição de força de uns lados. Às vezes tá tomando e não consegue pegar o copo. Fala, minha mão tá boba, né? Tá boba, ou então pega e, enfim, não tem aquela firmeza de pegar o copo. Isso pode ser um sinal. Vai levantar a perna, bambeia do mesmo lado, não é dos 2 lados, de um lado só. Bambeou, nossa, que estranho, a mão boba, a perna boba. Outro, a boca torta, vai tomar e de repente baba, nossa. Cai a água. Aí é o famoso, né? A face torta. Então quando a gente pede a gente chega para atender um possível AVC, né? Aperta minha mão, então dá a mão para mim. Aí você faz... Diego, aperta com força. Aí essa mão aqui, ele nem tá apertando, ele acha que ele tá, mas aqui tá super forte. Ok. Ô Diego, fecha o olho e levanta os braços assim, ó. Aí esse braço aqui, esse aqui, né? A gente tá brincando com isso. Aí esse braço aqui, ele acha que levantou, mas tá aqui, tá parado. E esse aqui tá levantado. Diego, dá um sorriso. Aí ele sorri assim, ó. Um lado levanta e o outro não. Quando eu entrei, eu falava assim pros pacientes: senhor, mostra os dentes, dá um sorriso. Aí um deles falou: eu sou banguelo, filha. Ai, meu Deus, aí eu mudei a tática. Senhor, dá um sorriso. Então não mandava mostrar os dentes. Sim, dá um sorriso. Então o sorriso um lado sobe, o outro não. Então isso é o desvio de rima labial que a gente fala, né? Aqui, esse lado não tá mexendo, só esse, ó. Sorri, a musculatura mexeu e esse aqui ficou paralisado. E a fala? Então a força, a face e a fala. A fala enrolada. Que senhor tá sentindo? Eu não sei. Às vezes acompanha os 3 sintomas, às vezes é um sintoma só. Ah, não precisa ser os 3. Não precisa. Um só desses 3 Fs, desses 3 sintomas, já é 72% de chance de ser um AVC. Olha, fala, força e face. Fala, força e face. Fala torta, né? Ou face torta. A fala, parece que tem um marimbondo na língua. Aí a gente pergunta, ele fala assim? Não, ele fala normal, que nem a gente. Então essa fala enrolada, ou às vezes nem consegue falar, fica assim, ó. Fica parado e a perda de força. Então fala, força e face. No vídeo o professor ficou parado, né? Ela estranhou, ela achou que tinha travado o vídeo, ele ficou parado, aí depois ela viu que ele caiu de lado, e aí foi o momento que... Mas aí, Bruna, você tá me atendendo, o Diego apresentou os sinais, o que a pessoa que tá nos ouvindo faz? Né? Ela fala, parece que a minha mãe está tendo um AVC. Primeira coisa, ligar o 92, ligar pro SAMU, né? E orientar. Olha, a minha mãe acabou, o horário, a minha mãe acabou de cair porque ela perdeu a força. Agora, se falar, minha mãe acordou, não conseguiu levantar da cama, a gente não sabe desde quando tá essa diminuição de força dela. Agora não, minha mãe levantou, tomou banho, veio tomar café, no que ela foi levantar, ela caiu, que ela perdeu a força, e de repente ela começou a falar umas coisas nada com nada, a voz dela ficou enrolada, isso que aconteceu. Então, quem tá ali, o médico que atendeu, já pensou, um possível AVC, olha lá os sinais. Tomou banho, tomou café e caiu, perdeu a força e tá falando nada com nada, já pensamos em AVC, já liga um alerta AVC. Então, tô mandando a ambulância e a gente vai levá-la para o hospital. É levar para um hospital imediatamente. Não tem manobra para se fazer para o AVC. Não é manobra nenhuma. Claro, a gente vai funcionar acesso venoso, nós vamos colocar um oxigênio, né, dependendo da necessidade do paciente, mas muitas vezes é só transportar para um hospital que tenha tomografia. Entendi. Porque a tomografia vai detectar se é um AVC isquêmico, onde tem um coágulo, né, de sangue, um trombo ali que está entupindo a artéria, ou se é o derrame mesmo, que a artéria se rompeu. Sim. Então a maioria é o isquêmico, que tem o trombo ali, que tem o coágulo interrompendo a passagem do sangue. O fluxo cerebral está interrompido por esse coágulo. E se eu levar para um hospital de referência que tenha tomógrafo e o trombolítico, que é uma medicação que dissolve esse coágulo, aquela pessoa vai voltar para casa e vai jogar futebol como sempre jogou. Então é isso que a população não sabe, que tem que levar em até 3 horas. O protocolo diz até 4 horas e meia, mas em até 3 horas do acontecido,
a pessoa, quanto antes levar, menos sequela ela vai ter. Olha que interessante, pessoal. A Bruna, assim, eu creio que com esse programa quem nos assistir vai poder ter ação se deparar com um caso desse. E o quanto que é importante, você tem os 3 sinais, você consegue identificar, você já chama o SAMU falando os sinais e aí o SAMU já identifica um local que tem tomografia Sim. e tem o tonobolítico para fazer. E eu tô colocando isso porque o SUS hoje ele tem uma linha de cuidado para AVC e os hospitais são habilitados para tratamento nessa linha de cuidado, né? Então, o quanto que é importante o gestor do SUS também entender e a gente comunicar bem para que existam referências e hospitais próximos às pessoas que tenham essa capacidade, essa estrutura para atender o AVC, porque a Bruna colocou no protocolo 4 horas e meia no máximo, mas o ideal 3 horas. Imagina se o paciente consiga atender do SAMU em 10, 15 minutos, vai para o hospital, vamos falar meia hora. Isso mesmo. E aí ele, se tem estrutura no hospital, é muito rápido e você proporciona uma pessoa voltar para casa sem nada. Agora, Sem se ela vai nada. aguardar uma vaga ainda longe de acesso, o quanto que isso tem que ser rápido, né? De levar, transportar para um município mais que não é onde a pessoa mora, né, Bruna? E a pessoa pode ficar sem sequela e viver uma vida normal depois de um AVC isquêmico. Eu né? nunca esqueço, um senhor de 53 anos que jogava futebol, ele falava, eu jogo bola todo sábado. Ele teve 2 sinais, ele teve desvio de rima e perda de força de um lado, e ele ligou pro filho, eu não tô legal, quando você chegar do serviço você me leva no hospital? Olha só, então quem precisa não chama, né? Sim, pai, quando eu chegar eu te levo. Então o filho chegou, isso foi por volta de 11 da manhã, o filho chegou tipo quase 6 da tarde e levou ele pro hospital. Uma janela muito grande. Levou para o hospital, tinha passado esse tempo, e depois desse tempo, não se pode mais. É um medicamento muito delicado que pode causar graves hemorragias. Então, fora do tempo, ele causa graves hemorragias, então nem é feito. E este senhor de 53 anos, bonitão, sabe? Era sarado, ele ficou sequelado. Por quê? Não tinha instrução de que ele deveria ter ido imediatamente para um hospital. Esperou o filho chegar, não quis incomodar, não ligou pro SAMU, enfim, né? E a Mas maioria olha, dos AVCs são isquêmicos, porque né? o AVC não dá dor, o AVC não é uma coisa que nem um sangramento, um corte. É o sinal. Você fica esquisito e muita gente fala, vai deitar que depois eu te levo. Então não vai deitar. Vamos que eu te levo agora, tem que mudar. É agora que eu tenho que te levar. Isso é muito comum, né? Tipo, eu fui lá na casa da minha avó, ela falou que não tá legal hoje, o meu avô, vai deitar, pus ela lá pra deitar, né? E às vezes tava apresentando esses sinais, né? Ela tava falando estranha, tava com a boca torta, pedi pra ela dar uma descansada. Então não é, gente, é levar, boca torta, fala enrolada e diminuição da força, é pro hospital. E não é pra uma UPA, é pra um hospital que tenha tomografia, né? Muito bem, então todo mundo aí aprendeu do AVC. Vou entrar num outro tema, né? Bruno, uma questão do infarto, né? Recentemente, enfim, a gente vê todo dia as pessoas jovens. Esses dias eu vi um jovem, 34 anos, falou: infarto em casa, né? O que a gente faz, né? O que é o infarto para quem está nos ouvindo, né? E o que a gente faz no infarto? Eu fiquei assustada quando entrei no SAMU há 12 anos atrás de quanta gente jovem tem parada cardíaca. Então, né, não é doença de idoso, antigamente era, hoje em dia não, infelizmente, alimentação, muita industrialização, muita coisa mudou e muita gente está tendo uma morte muito precoce, né? Então, antigamente, parada cardíaca em homem de 40 anos, imagina, não é parada, hoje em dia sim, é parada sim. Então, como identificar aquele paciente que pode ser, claro, fatores de risco, hipertenso, fumante, quem já teve AVC tem risco de ter um infarto, né? Porque o mesmo coágulo que parou na cabeça pode parar ali no coração. Então, os sinais, a pessoa fica incomodada, muitas têm aquela dor de estômago, acha que foi o lanche, foi o que comeu no dia anterior, chega a vomitar, dá aquele suor frio, dá aquele incômodo, diz que dá dor aqui na mandíbula, dá uma coisa, eles referem que, nossa, é uma coisa muito ruim. E essa famosa aqui, o famoso a mão aqui, com essa cara de dor e a mão aqui no peito querendo arrancar o coração, chama sinal de Levine. É o sinal clássico de infarto. Então, se alguém de repente, consegue me pegar aqui, Bruno? Alguém tá correndo, ou alguém chega no pronto-socorro, ou você chega na cozinha
e seu parente, seu pai ou alguém tá assim, ó, Tá aqui com a mão, no peito. nossa, já coloca essa pessoa imediatamente em repouso, deixa ela quietinha e chame o 92. Ou devagarzinho, se estiver perto da garagem, faça ela andar devagarzinho para entrar no carro e você levar no pronto-socorro. Esse sinal aqui é clássico do infarto, né? Que a gente é aquela dor no coração, aquele aperto de que parece que quer tirar. Mas a maioria fala que não sente essa dor que tá arrancando o coração, que sente uma náusea, que vomita, dá batedeira, falta de ar. Isso também são sintomas do infarto. São sinais. E é imediatamente para o hospital. É sala de emergência, é já rodar um eletro, e muitas vezes esse paciente para mesmo na recepção do pronto-socorro. Sim. Então são sinais clássicos. Repouso, ligar para o 92, ou se conseguir com ajuda, colocar no carro e levar para uma UPA, para um pronto-socorro imediatamente. Então é isso, pessoal. Olha os sinais do infarto, de uma parada, né? A gente fala, a pessoa teve uma parada, chega um ponto que desmaia, esse mecanismo de dor. É importante levar, reconhecer, né? E não subestimar, como a Bruna colocou. Às vezes eu tenho um sinal de dor, né? Mas às vezes não, às vezes é só um suor frio, né? Uma dor de estômago, ânsia de vômito, né? Às vezes fala, tá formigando meu braço. Então acho que é esse cuidado que é importante a gente ficar atento, né? Bruna, em relação ao desengasgo, né? Eu tive uma experiência que não foi tão boa, né? E minha filha de 1 ano e 4 meses, eu estava trabalhando online, ela mexeu na minha bolsa, pegou um broche pequenininho que eu tinha de ferro e colocou na boca e começou a correr na casa. Eu não percebi, eu estava na reunião, né? E de repente ela vem correndo a mim e pula no meu colo e fez que ela, né? E eu não sabia o que era. Eu só vi o olho dela bem arregalado e ela fazendo esse movimento. E a primeira coisa, né, por ser da área da saúde, por ter feito residência, eu fiz a manobra. Eu peguei ela no colo, né, levantei e bati nas costinhas dela, né, e virei. E ela continuou engasgada, e o olho arregalado, e ela fazia, né, e já foi ficando um pouquinho roxa nesse movimento. Enfim, eu fiz a manobra de novo e aí eu fico arrepiado toda vez que eu penso nisso. Eu fiz a manobra e eu fazendo a manobra eu comecei quase a rezar. Eu falei, Deus, por favor, não deixa minha filha morrer. E de repente, a hora que eu faço, ela cuspiu essa bolinha de ferro e eu vi o broche lá, que ela pegou a parte de trás do broche, né, que é onde coloca e pôs na boca. E ela voltou e eu tive uma descarga de acho que adrenalina, perdi as forças das pernas, né? E isso foi uma cena que eu, às vezes, fecho o olho e lembro a carinha dela, né? Minha filha hoje tá com 5 anos. Enfim, o desengasgo é uma ocorrência muito grande, né? Corriqueira. E eu queria que você falasse para quem tá nos ouvindo, as mamães, a mamãe socorrista mostrar, as mamães, os papais, os amigos, ou como você contou a história da sua filha, o que eu faço numa situação de desengasgo? E a manobra de desengasgo, acho que tem que ser muito, muito orientada todos os dias, em todos os lugares, porque acontece todos os dias. Lactentes, nenéns de menores de 1 ano é a principal causa de morte, né? Neném sufocado. Então, sem dúvida, eu saber fazer a manobra ao invés de jogar no colo de alguém. Então, o neném tá mamando na mamadeira ou comendo uma papinha, uma frutinha, e de repente fica vermelhinho, fica avermelhado e fica molinho, largadinho. Imediatamente a gente coloca este neném aqui, ó, vamos colocar ele de costa pra gente. A nossa mão pode vir aqui, ó, nosso antebraço na barriguinha dele. Eu seguro o rostinho porque eu vou precisar tombar esse neném. Se eu tombar sem segurar o rostinho, olha como é que fica. Vai dificultar aqui a saída. Então eu tenho que abrir a via aérea do bebê, segurando no queixinho dele aqui, ó. Abaixei, cabecinha pra baixo, bumbumzinho mais pra cima. Golpes entre as escápulas, nas asinhas do bebê, no meio das costas, deslizantes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o bebê ainda assim, visualizou, viu aquele tomatinho, o que engasgou o neném, vi aqui, posso pinçar e tirar, e ele vai chorar porque voltou a respirar, ou não visualizei nada ali, eu jamais vou colocar o dedo lá dentro para tentar tirar, que eu posso empurrar, mas ainda 2 dedos no meio do peito, 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Não voltou, nenhuma reação, continua molinho, vira de novo com cuidado e vai batendo nas costinhas, gente. Batendo nas costinhas.
que eu não posso fazer com a ponta dos dedos. Só que eu fazer o neném arrotar. Não, eu tenho que deslizar, movimentar o que está engasgando para sair pela boca. Combinado? Então, se as mães lembrarem de virar o bebê aqui, ó, ele tá seguro em você, tá vendo? Claro que o boneco é mais leve, mas o bebê você coloca aqui em você, ou você pode o seu braço passar aqui por baixo, ó, e segurar o rostinho dele, que você tem mais segurança, pode fazer sentada também, não tem problema, e bater nas costinhas do bebê para movimentar o que está engasgando e sair pela boca, como ele fez com a filha dele. Bateu nas costinhas dela e foi movimentando e saiu o broche que ele conseguiu ver. Então, com o que o neném engasgou? A gente não vai saber, né? Então, se tá mamando, a gente vai imaginar que é com leite. Se tá dando papinha, vamos imaginar que é com leite. E os nenéns que andam, que engatinham e pega tudo e põe na boca. Então, com certeza, é um olho no gato, outro no peixe, com os nenéns, com as crianças, porque engasgo é uma das principais causas de morte dos nenéns, gente. Muito cuidado. Bruna, sensacional, porque, assim, acho que uma pequena manobra salva vidas e eu posso dizer para vocês, pessoal, eu senti na pele, é uma sensação muito ruim. A minha filha já tinha 1 ano e 4 meses, já andando para lá e para cá, e aí um broche de ferro, a parte de trás, ela colocou na boca e aspirou. Então, precisamos todos estarem cientes de como fazer. Não adianta sair correndo, né, Bruna, com o bebê molinho e bota no carro até chegar no hospital, né, joga no colo de alguém. E a gente tem que saber porque muitas vezes alguém vai jogar o neném no nosso colo. E a gente tem que saber fazer a manobra. Então, tanto com os nossos, como você tá num shopping, num ponto de ônibus, alguém chegar desesperado, meu neném tá engasgado. Ele vai jogar no seu colo literalmente. E aí você virar e bater nas costinhas e salvar esse neném, essa criança. Gente, isso não tem preço. Isso, meu Deus. Muito bem. Vou entrar aqui na questão de manobras de ressuscitação, que eu acho que também é muito interessante, que aí tem a ver também com adultos e crianças. Eu vi um documentário, né, colocando que principalmente nos Estados Unidos as crianças são muito orientadas sobre manobras, sobre aonde tem que ligar, o que fazer. E eles, é um comercial, um documentário que ele coloca que uma criança pequena, 4, 5 anos, ele liga, fala com o avô, não acorda, tem chamado ele, e aí ele começa a fazer a manobra e salva o avô, né? Olha. Pequenininho até, né? Enfim, eles conscientizando isso da importância de saber fazer. Bruno, isso colocando, a gente tá passando na rua, né, sei lá, às vezes eu vejo alguém caiu, né, eu posso fazer a manobra, né, e aí fica aquela dúvida, respiração boca a boca, é a grande pensamento das pessoas. É isso, então voltando naquela história de que alguém pôs a mão no peito ou tava assim, de repente, tava suado, né, tava incomodado, de repente perdeu a consciência, desmaiou, caiu. Então o leigo não vai palpar pulso, né? Não vai palpar pulso. O que a American Heart Association, que faz os protocolos americanos de parada cardiorrespiratória, que é o que a gente segue aqui no Brasil, o que a American Heart indica? Alguém tá desmaiado, você chacoalhou ele, não respondeu, não abriu os olhos, não teve nenhuma reação com você. Você vai olhar pro peito e abdômen para ver se tá mexendo, porque quando a gente respira, mexe tórax, mexe o peito e o abdômen, né? Peito e barriga mexe, ou peito ou barriga. Então, chacoalhou, não respondeu. E você percebeu que não tá tendo movimentos respiratórios, a American Heart já indica chamar por ajuda. O que é chamar ajuda? Chamar alguém para te ajudar e chamar ajuda especializada. Ligar 192, ligar para ambulância. E imediatamente ligou para ambulância, eles já vão te indicar. Então coloca uma mão por cima da outra, no meio do peito, ajoelha do lado dele e afunda forte, fundo e rápido o osso do meio do peito. Então fazendo isso, a taxa de sobrevida desse paciente, gente, é imensa. Porque muita gente morre, porque tem gente que tem medo de pôr a mão, que não pode mexer, que acha que não sabe fazer e vai fazer errado, enfim. Então, menos de 40% das pessoas fazem essa massagem cardíaca, né? Se a gente fosse muito mais instruído, mais orientado, tivesse mais programas no Brasil, muita gente ainda estaria viva, né? Mas é isso, é fazer a compressão cardíaca, né? Que a gente fala massagem, a gente às vezes chega, a pessoa tá massageando assim. Então é afundar, é apertar mesmo com o calcanhar da mão, até o socorro chegar. Por que tem que ter outra pessoa, Diego? Porque é extremamente cansativo.
Coração você não vai fazer 10 vezes e a pessoa vai voltar. Não. Muito repetitivo. É meia hora, é muitos minutos, até 1 hora. Então é muito cansativo e a gente tem que revezar a cada 2 minutos as compressões. Tem que ter alguém para te ajudar nessa massagem cardíaca aí. E aí esperar o SAMU chegar, né? Com certeza. Com certeza, muito bem. Então a gente pode salvar vidas fazendo massagem cardíaca nas pessoas. Ah, e aí não faço boca a boca, não precisa de oxigênio? Não, gente, a American Heart preconiza que somente com as mãos, só fazendo a compressão cardíaca, é possível ressuscitar alguém. Inclusive tem um vídeo na internet de um jogador de futebol de fim de semana, que ele na época fala, o apelido dele era Barriga, e o Barriga passa a mão na camisa e o Barriga desmaia em campo. Aí os jogadores viraram ele de barriga para cima e um deles veio e começou a fazer massagem cardíaca e ressuscitaram o rapaz, o Barriga. Olha aí. Ressuscitaram ele em 8 minutos. Quando o SAMU chegou, ele já estava acordado. Então, olha, gente, identificaram imediatamente. Ele caiu em campo, veio um lá que tinha noções de primeiros socorros, começou a massagem cardíaca, revezou com outro lá, foram revezando e o rapaz tá vivo até hoje. Então ninguém fez boca a boca, eles não tinham oxigênio, não tinha adrenalina, não tinha choque, nada. Fez então só uma manobra, salvou a vida. Adoro usar esse vídeo aí como exemplo, que é maravilhoso. Muito bem, a gente vai colocar aqui no link depois o vídeo, é importante as pessoas verem. Um outro item, né, você até me colocou, né, alguns ciclistas, pessoal que às vezes... isso tá muito na moda agora, né? Pega a bicicleta, vai pro mato, faz trilha, né? Nesse processo. E a gente sabe que você percorrer os matos, você corre risco de cobra, escorpião menos, mas também existe, né? Algum animal peçonhento, aranhas. O que eu faço, né? Então, eu fui picado por cobra. A gente vê nos filmes, né? Alguém vai lá e chupa, né? E põe um garrote ou... O que faz, Bruno? Uma picada de cobra. Não chupa aquele veneno, não. Coloca a pessoa em repouso. Se tiver ali alguma coisa para higienizar a região ali da picada, né? Jogar uma água ali, se tiver água com sabão ou alguma coisa, jogar álcool, não vai desinfetar e vai causar dor. Mas enfim, coloca ali em repouso. Não existe mais garrotear. Antigamente garroteava e soltava, né? Não existe mais garrotear aquele membro da picada. Então, repouso para diminuir a circulação, né? Quanto mais agitado a gente tá, se fizer essa pessoa caminhar, pensa que o veneno vai circular mais rápido. Então, repouso e hidratação. Tá bom? Sim, então, se tem água, bem. hidrata. Falar em hidratação, um acidente, posso dar água para acidentado? Não. Poder pode, só que o que vai atrapalhar, se esse acidentado for para um centro cirúrgico, no que for entubar esse paciente, vai voltar tudo água e pode causar uma broncoaspiração. Então deixa que a água a gente dá pelo soro na veia, tá? Isso. Pode molhar a boca, dar um golinho pequenininho para molhar a boca, mas evita de dar água aí para os acidentados. E para esse aí, mesma coisa, manter repouso e chamar a emergência, ligar o 92 ou levar esse paciente imediatamente aí. Muitas vezes não sabe do que foi picado. Então, às vezes é uma formiga, às vezes ele foi picado e ele continua andando e de repente ele começa a suar frio, ele começa a ficar letárgico, começa a ficar como se estivesse bêbado, sabe? Começa a pôr a mão no local da picada, porque ali vai começar a latejar e aí desmaia. Então, aí que a gente vai pensar, nossa, olha aqui a marca dos dentes, pode ser, o que será que foi? Cobra, pode ser uma cobrinha pequena que ninguém vê, picou e correu, ou pode ser uma cobra que outros viram e já tem a certeza que é a cobra. Sim. Então é isso, gente, é levar para um pronto-socorro para tomar os soros específicos e ter um atendimento rápido. Escorpião, muito mais em residência, né? Escorpião é fatal para criança menor de 10 anos, gente. O mesmo veneno que eles injetam no adulto, eles injetam na criança e a dose para criança é imensamente maior. Então, todos os sinais de animais peçonhentos letargia, muitas vezes começa um suor frio, a pupila dilata. Nunca esqueço que eu atendi uma criança picada de escorpião uma vez, ela tinha olho verde, o olho dela ficou preto de tanto que dilatou a pupila dela, e aquele suor frio e a boca seca, tudo isso são sintomas graves de uma picada de escorpião ou picada de cobra.
picada de animais peçonhentos, né? Porque você viu, né, Bruna, no quintal, porque às vezes a criança tá brincando no quintal, a gente tratando disso já. Aí não sabe, a criança vai gritar ou chorar por conta da dor da picada, né? Ou ela também não reconhece, o escorpião foi embora. Sim. E vai ter sinais, né, da criança, além dela dar dor. Mas os sinais, Diego, são muito inespecíficos. É um ponto que tá vermelho. Aquele ponto pode ser formiga, pode ser um pernilongo. Não vai ficar... A gente não sabe se é um ferrão, se pode ser de abelha, se é de escorpião. Entendi. Então o escorpião é lerdo. Ele pica e fica na região. Ele fica ali. Tem que então olhar. Muitas vezes vai olhar e vai ver o escorpião. Muitos levam. O ideal é levar o bicho que picou, né? Se conseguir levar, não é pra ir atrás. Mas se conseguir, leva. Então é a bota, sapato. Sempre chacoalhar para baixo, porque pode estar escondido ali. Então o escorpião é até mais fácil de identificar que é picada de escorpião. E engana-se quem pensa que ele pica uma vez só. Ele pica várias vezes em vários lugares, mas às vezes é uma só que deu aquela reação maior. Então, gente, é muito grave escorpião, né? Época chuvosa, época de, acho que julho até setembro é onde eles ficam mais, procuram mais abrigo e saem mais, né? Então realmente é muito comum, mais na zona urbana, o escorpião. A cobra também pode ter na zona urbana com muito menos, mas tem lugar que é chácara, né, que tem mato e tudo mais. Então muito cuidado, repouso e levar imediatamente para o hospital, principalmente quando se trata de crianças. E eu queria te perguntar o último, né, dessa série aí de o que fazer. Uma hemorragia, né? Um corte, né? Alguém tá com uma faca, se cortou, né? E aí eu lembro uma cena que quando eu trabalhava numa fábrica e era uma máquina de lixar, eu lembro que a lixadeira soltou e bateu no pulso dele. E eu lembro ele andando e jorrando, né? Porque pegou a artéria, né? Então, muito grave. O que fazer numa situação dessa? A população também já sabe. É muito interessante, né? Quando a gente se corta na cozinha, a gente não aperta imediatamente. Então é isso, o princípio é isso. Esse que a lixadeira cortou o braço dele. Então muita gente aperta longe do ferimento, pensando que vai parar de sangrar, como se estivesse garroteando, como se tivesse um torniquete. Não, vai em cima da lesão e aperta. Em cima da lesão. Então, se você não consegue, outra pessoa vem, coloca um pano em cima, amarra apertado e continua com a mão em cima, que é isso. A gente tem que parar o sangramento. Seja venoso, que é aquele sangue que escorre, né, que é, digamos, leve, ou aquele sangue arterial que jorra. Então, a gente tem que apertar o ponto sangrante. Muito comum nas escolas, o SAMU chega para atender nas escolas, a criança com a cara toda ensanguentada, que a escola liga, a criança caiu do balanço, cortou, tá com corte, tá sangrando. Um corte na testa. A criança toda ensanguentada, então olha o que seria fácil para os professores, se tem professor atendendo ou assistindo, a dica. Lava o rosto da criança e vê onde tá sangrando. Lava o rosto da criança, lava o rosto e vê onde tá sangrando. Muitas vezes é o supercílio. Então aqui o nosso cílios é muito vascularizado e sangra com muita facilidade. Então às vezes é esse pontinho que tá sangrando e ninguém fazendo nada. Só tá lá a criança chorando, o sangue escorrendo e não sabe de onde. Então lava ou pega um papel e passa no rosto da criança para ver o ponto sangrante. O ponto sangrante é aqui? Nada mais importa. Você vai no ponto sangrante e vai apertar onde tá sangrando. Onde tá sangrando. Onde tá sangrando. Claro, pode vir outra pessoa com um paninho e limpar o rosto, que o sangue é fedido, né, gente? É ruim. E é isso, é apertar o ponto sangrante. Não tem mais um pano limpo, claro, se tem uma toalha, se tem gases, né? Se já é no ambiente que tem um material de primeiros socorros, coloca a gaze ali, se encharcou aquela gaze, coloca outra por cima, nunca remove a de baixo e enfaixa bem apertadinho para ir pro hospital, para não ir babando aquele corte ali. Então Ô Bruno, e tem algumas pessoas, inclusive o Lucas, que trabalha aqui com a gente, ele não pode ver sangue. Ele fala, eu não posso ver sangue, né? E se existe a pessoa que fala, não posso ver sangue porque também eu desmaio, aí é 2, né, que dá problema. Exatamente. Ele tem que chamar alguém, né? Tem que chamar alguém. Falar, olha, tá sangrando. Então, tô sangrando, até você cair, passar mal que tá sangrando, você consegue chamar alguém. E aquele alguém tem que saber o que fazer. Aquele alguém tem que apertar pra você, pegar uma toalha, apertar no local até a gente chegar. E se eu estiver sozinho, eu posso fazer também, né? Tipo, pode fazer. Com certeza. A gente deve fazer primeiro. Antes de outro vir para me socorrer, quando tem os idosos que estoura a varize da perna, eles chamam a gente. Quando a gente chega,
Gente, o banheiro parece que matou um porco, sabe? Tá Quando tudo cheio de sangue. Espirrado sangue nos azulejos. E era um pontinho da canela que estourou uma varize. Eles já estão com a toalha amarrada. Nem sei porque a gente vai. A gente vai para orientar, porque já parou o sangramento. Eles já fizeram, já estancaram aquele sangramento. Então o sangue assusta, mas tenta achar o ponto sangrante e comprime. Aperta aquele sangramento. Sangramento nasal, muito comum em criançada. Aperta aqui, ó. O nariz é como se eu estivesse apertando aqui, né? Apertando um corte no braço. O nariz, eu aperto. Tem gente que só coloca gaze. Não adianta só pôr gaze, só colocar aqui. Não adianta. Pode colocar gaze, mas aperte o nariz e a cabeça pra frente para aquele sangue escorrer. Muitas vezes sai pela boca o sangue, né? Dá uma aguinha gelada para tirar aquele gosto de sangue que fica lá na garganta e tudo certo. Uns 5 minutinhos apertando ali e o nariz vai parar de sangrar, porque é como se fosse colar a veia ali que tá sangrante, né? Ô Bruna, muito interessante. E aí eu vou trazer 2 temas pra gente fechar essa etapa. Uma facada. Aí fica aquela dúvida, eu tiro a faca ou ela fica, né? Não tira a faca, gente. A facada, por mais que ela tá lá, ela tá contendo a hemorragia. No que eu tiro aquela faca, eu vou liberar o vaso sanguíneo que tá sangrante. Então tem até um vídeo que eles enchem um saco de água e espetam uma caneta. Aí e tá ali, não vaza água. No que tiram a caneta, começa a vazar água. Eu falei que eu preciso fazer esse teste, eu nunca lembro de fazer. E aí, é isso, a gente não tira o objeto empalado, que a gente fala. O objeto encravado, a gente vai madeira, imobilizar, né? Nós vamos enfaixar, colocar esparadrapo, muitas vezes segurar aquilo, porque no transporte chacoalha, né, na ambulância, só vai ser retirado no centro cirúrgico. Então, não se remove nenhum objeto encravado ali no corpo. E o último, uma situação de um tiro, um baleado, né? A pessoa foi baleada, sei lá, tava andando, uma bala perdida, ou foi baleado mesmo. O que faz numa situação dessa? Primeira coisa, a segurança daquele lugar, né? Porque se uma pessoa foi baleada, o lugar não é seguro. Então, muitas vezes tá tendo um tiroteio, nem a gente do SAMU vai entrar num tiroteio para salvar os que estão baleados. Não. A gente entra num ambiente seguro. Tem que ter um ambiente seguro. Sempre a nossa segurança em primeiro lugar. Tanto eu, socorrista, quanto do Diego, que vai prestar socorros para alguém. Primeiro socorros para alguém. Não adianta, né? Eu querer socorrer e ser 2 ali para ser socorrido. Sim. Então, levou um tiro, uma facada, mesma coisa. Eu posso pegar um pano e uma facada que está aberta, encher aquele local que está sangrante com aquele pano ou com gaze e apertar. Se é um tiro, é uma bolinha, né? Aquela bolinha sangrante, você também muitas vezes colocar o dedo ali, estancar aquele sangramento. Uma vez então é real colocar o dedo, né? Colocar o dedo, porque se é o tiro, vai caber o seu dedo. Não precisa enfiar o dedo. Você apertar aquele local ali, já dá, apertar o local. Mas dependendo do local, se é no tórax, é lá por dentro que vai estar... Que é o problema que ela... Tá lá dentro. Então é emergência. Toda vez que tem um tiro no braço, vai suporte básico. Tiro no abdômen ou tiro no peito ou na cabeça, já é o suporte avançado na hora que vai, já é a UTI. Porque muitas vezes tem que passar um dreno no tórax, o paciente tá com sangue no pulmão por causa do tiro, é uma gravidade extrema, né? Sim. Então precisa de uma UTI. Mas os primeiros socorros é colocar alguma coisa ali dentro daquele buraquinho. Inclusive quando a gente atende vários baleados, eu pego as gases e vou colocando lá dentro assim, dependendo do local, para tampar, para não deixar sangrar. E existe o caso, você pegou da pessoa ter tomado mais de um tiro também? Sumaré, sim, bastante. Sumaré, baleado, esfaqueado, é uma cidade, hoje em dia tá bem melhor, né? Mas os meninos contam que trabalham lá há 30 anos, que nossa, eles amontoavam baleado na ambulância para levar tudo junto. Então é muito comum lá, baleado. SAMU é até um indicador, né? Nossa, é. Mas, gente, muito bom, falamos de vários temas, então quem está nos assistindo, né, esses cortes, essa etapa, é muito interessante de aprender, de ver o vídeo, né. E Bruno, eu vou fazer o último aqui, que é o SUS na real, né, um bate-pronto que vier na sua cabeça, né. Qual que é o maior desafio do SUS para você? A agilidade e a resolutividade, né, a gente tem um baita sistema de saúde que é exemplo para muitos países que não tem, mas é a demora, né, do atendimento, muitas vezes má gestão, e é isso, é essa administração desse baita sistema. Gente, o SUS faz coisas que a gente não tem noção. A gente não tem noção. Medicamentos caríssimos
que é o SUS que banca. Então é muita coisa que a gente tem que aprender, tem que saber sobre o SUS, mas ainda falando agora no popular, essas consultas demoradas, essas demoras para exames, né? Eu acho que essa conscientização, essa morosidade, eu acho que isso é triste no SUS, né? Isso atrapalha, realmente. Então eu gostaria que fosse mais ágil e mais resolutivo, realmente. E o SUS que dá certo para você? Nossa, é o SUS de quem sabe usar, né? Saber usar o SUS, saber o que o SUS tem. E, gente, pensar que você vai nos Estados Unidos, que você tá com uma dor de cabeça, você tem que pagar para tomar uma dipirona. A gente tem tudo, a gente tem medicamento de graça, Diego. As nós temos dão muita medicação, de né? graça. Então a gente tem pronto atendimento, os hospitais, UBSs, né? Os postinhos da vida aí que a gente passa por consulta e faz curativo, faz tudo. Né? Pega insulina. Então a gente tem que agradecer isso é maravilhoso, é de graça, não é que a gente paga os nossos impostos, mas, poxa vida, é um baita sistema de saúde que a gente tem que saber aproveitá-lo com certeza. E a última, qual que é o SUS que você quer para você, para sua filha, para seu esposo, para sua família, para todos nós? Quase a primeira pergunta, é um SUS mais resolutivo, é um SUS que é claro que a gente não tem que querer a coisa para ontem, né? Mas assim, ter um olhar mais para a saúde, realmente para diminuir mortes, para diminuir, porque às vezes um exame que demora era a diferença entre a vida e a morte daquele paciente, aquele hospital que está lotado não teve como, chegou 3 paradas cardíacas, não teve como atender porque não tinha leito. Então é isso, e a administração que a gente fala é muito maior do que a gente pensa, né? Mas eu acredito muito no SUS, eu uso o SUS, mesmo quando eu tinha convênio médico, eu usava o SUS, e é o nosso direito, né? É o direito aí de todo brasileiro. Bruna, muito feliz por esse programa, muitos frutos. Eu vou entregar um presente para você aqui da nossa convidada. Esse é um presente para você, né? Muito obrigada. E esse é um certificado que eu vou pedir para você abrir aqui. É um certificado que a gente entrega para os convidados, muito especial. Olha! E esse documento, né, é um certificado de SUSista honorário. Certificamos, né? Que Bruna Busnardo, podcast SUSista, demonstrou seu comprometimento e dedicação do Sistema Único de Saúde, compartilhando. Ai, que lindo, gente! Como reconhecimento, conferimos o título de SUSista honorário. Esse é SUSista honorário. Adorei! Hashtag Sou do SUS. Isso mesmo. Obrigada, muito obrigada. Gente, foi muito bom. Falamos aqui sobre Mãe em Ação, o amor e a coragem de uma socorrista do SAMU. Para além de super profissional, uma SUSista há mais de 20 anos, a Bruna, ela tem se doado, ela tem um canal que ela oferece capacitação, ela é uma super profissional que salva vidas todos os dias. Muito obrigado. Obrigada a você, até uma próxima, espero ter ajudado e ter encorajado outras mamães a serem mamães socorristas também. Esse é o meu intuito, né, de levar primeiros socorros aí para todos, que devia ser desde do pré-escolar esses ensinamentos. Sigam lá, né, quem está nos seguindo nas redes sociais, o SUSista, siga a Mamãe Socorrista e a gente vai liberar esse episódio que foi demais, pessoal. Um abraço, SUSistas, nos sigam nas redes sociais e esse episódio vai estar no Spotify e no YouTube. Um abraço.